Olá pessoal, estamos de volta no nosso curso de Activity BPM Platform e nesse curso, nessa aula de hoje, nós vamos apresentar aqui um pouquinho o Activity Explorer. Você faça o download da aplicação aqui nesse site, activity.org. O download pode ser obtido, o arquivo, né, a aplicação pode ser obtida quando você clica aqui nesse botão, Download Activity Now. Vai demorar aqui uns 3 minutinhos para fazer o download. Depois você vai pegar o arquivo WAR e colocar no seu web server de preferência. Pode ser o Tomcat, o JBoss, pode ser o WebLogic, o que você tiver instalado aí na sua máquina. Uma vez que você implantar a sua aplicação no seu web server, então você vai poder abrir. Aqui eu implantei no WebLogic, então tenho aqui localhost 7001 Activity Explorer. Essa aqui é a tela do Activity. E a partir daqui a gente consegue trabalhar com o Activity. Então vamos lá. Vou começar aqui a trabalhar com o Activity, que a gente percebe aqui tem alguns ícones. Esses ícones aqui eles são referente ao fluxo do Activity, né? Então a gente tem as tarefas, uma caixa de entrada de tarefas. Nessa caixa de entrada, nessa tela de entrada, temos aqui 5 abas. A primeira aba é a caixa de entrada, a segunda as minhas tarefas na fila, envolvido e arquivado. Bom, a caixa de entrada é onde ficam todas as atividades que foram associadas ao meu perfil de usuário. Tanto em caixa de entrada quanto em minhas tarefas, eu vou obter as mesmas informações. Na fila são aquelas atividades que elas pertencem ao grupo do qual o meu usuário está associado, porém eu ainda não atribuí para o meu próprio usuário. Então fica na fila e nenhum outro usuário que pertence ao mesmo grupo atribuiu essas atividades. Envolvido é semelhante ao na fila e semelhante na fila, contudo, são atividades que podem estar associadas a algum outro usuário, né, e que pertence ao mesmo grupo que o meu, mas que não foi eu quem atribuí. Não foi atribuído ao meu próprio usuário. E por fim, arquivado é aquela atividade que já terminou o seu processamento. A segunda tela a gente consegue observar aqui uma lista de processos. Uma lista de processos dos quais podemos instanciar, criar uma instância desse processo e passar a executar as suas atividades, né? Então, cada um desses processos aqui, eles têm um fluxo desenhado, ele tem as telas, tem todas as informações para esses processos. Então, vamos ver aqui, ó. Um processo de requisição de férias. Nesse processo aqui, nós conseguimos ver aqui um diagrama BPMN, um diagrama BPM, Business Process Model, e esse diagrama, né, usando a notação BPMN, ele tem as seguintes informações associadas aos seus gráficos. Ele tem um evento de entrada, um evento de início e 2 eventos de final, né, alternativos. Temos uma sequence flow, um fluxo de sequência que vai
definir a transição de um elemento BPMN para outro elemento BPMN. No caso aqui, quando o processo iniciar, né, quando nós startarmos o processo a partir do evento de início, a transição vai se seguir para uma atividade de usuário, no caso aqui, handle vacation request, que é o tratar, né, a requisição de férias. Esse tratar a requisição de férias, ele tem um novo fluxo, né, de o sequence flow, novo fluxo de sequência, ou seja, uma transição. E essa transição, ele é uma transição alternativa exclusiva, né, porque a gente consegue perceber aqui um gateway que é um elemento de decisão, e existem diversos elementos de decisão no BPMN. Esse, em particular, é o elemento de decisão exclusivo. Quando tem um x aqui, é o exclusivo, é um short. A partir dessa decisão, aqui vai haver uma decisão, quem vai decidir vai ser o próprio motor do BPMN aqui, o próprio motor do Activity, a partir de uma entrada, né? A partir de uma entrada, ele vai olhar o valor que existe dentro de uma variável, o valor que existe na variável approved. A gente consegue observar visualmente aqui no diagrama, nessa seta, na seta de transição para uma caixa que é uma task, uma tarefa, que essa é uma tarefa genérica, ela não tem nenhum ícone aqui visual, não existe nenhum símbolo gráfico visual, desculpe, nenhum tipo de símbolo gráfico que define o tipo de task que é essa. Então ele é uma atividade genérica. Então essa atividade genérica aqui vai ser executada no caso da variável approved, ela ter um valor aqui associado positivo, né? Se for true, se o valor for true, ele vai entrar aqui. Caso o valor seja falso, verdadeiro no caso, né? Caso o valor seja falso, esse gateway aqui, ele representa a decisão do motor do Activity para seguir para uma transição diferente, que é a transição para o Adjust Vacation Request, que é para ajustar a requisição de férias. Essa atividade aqui, ela simplesmente vai redirecionar uma nova atividade task, human task, né? Atividade humana, que novamente vai voltar para a tela de Handle Vacation Request, que é aquela tela inicial. Isso vai acontecer caso não tenha um valor associado ou atribuído para a variável resend, um valor true, né? No caso, o verdadeiro. Caso o valor resend seja verdadeiro, ele vai simplesmente, se o valor resend for falso, ele simplesmente termina o fluxo. Aí assim, nós temos uma lista de outros processos que são semelhantes a esse, um pouco mais simples, um pouco mais complexo, mas que nós conseguimos tranquilamente entender a notação do BPMN, e o Activity Workflow ele vai executar o processo de acordo com esse desenho visual. Seguindo aqui a exploração do nosso dessa aplicação, da aplicação aqui do Activity Explorer, da Workstation do Activity, nós
vemos uma outra aba, uma aba de relatórios. Essa aba de relatórios, né, ele tem uma série de relatórios aqui que tem a ver com o fluxo, né, a duração das tarefas, o overview da instância dos processos, helpdesk e assim por diante. E por fim, a última aba, ela exibe aqui as meta-informações do Activity. É fácil perceber aqui uma série de tabelas, e essas tabelas aqui, elas são as tabelas utilizadas pelo Activity para gerenciar o fluxo de informações trafegadas dentro dos processos. E nesse item de menu gerenciar, nós conseguimos ver uma série de outras abas que vai retratar para a gente algumas outras informações. E todas essas informações são informações de metadados. Essas informações de metadados, todas elas estão sendo executadas, estão sendo chamadas a partir da API do Activity. Todas e quaisquer informações que a gente consegue encontrar, né, que a gente consegue extrair ou visualizar nessa aplicação do Activity Explorer, ela também é exibida, é mostrada tranquilamente a partir da sua API. E é isso que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Vamos aprender então como interagir com Activity de forma utilizando a sua API. Então, nos vemos nas próximas aulas.